Vamos voltar a falar da tensão no Oriente Médio, porque temendo uma escalada do conflito, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos pediu calma em meio a ataques de Israel no Líbano. O chefe do Hezbollah afirmou que as ações israelenses envolvendo os pagers e os walkie-talkies que explodiram são comparáveis a uma declaração de guerra. Mariana Janjacomo, diretamente dos Estados Unidos, boa tarde. Mudou completamente o patamar. Antes eram ataques focados em grupos extremistas. Hamas, Hezbollah, Houthis. Agora não, é uma ameaça de uma guerra entre dois países, Líbano e Israel. E claro, a comunidade internacional está apavorada. Pois é, está apavorada, Uribe. Boa tarde a todos. A ONU emitiu um comunicado agora há pouco dizendo que esses ataques das explosões dos pagers e dos walkie-talkies representam graves violações da lei humanitária internacional. Porque a gente lembra que não só os integrantes do Hezbollah foram feridos, foram mortos, mas também civis, pessoas que não tinham nada a ver com essa história, estavam andando na rua e aí viram aquelas explosões e foram atingidas também. Então, a ONU emitiu esse comunicado agora falando sobre violação da lei internacional e o secretário de Estado americano, Antony Blinken, também pediu calma principalmente com relação a esse cenário no Líbano. Disse que um cessar-fogo para o conflito em Gaza ainda é possível e ainda é necessário. Mas como você disse, Uribe, a gente viu realmente uma escalada, uma piora da situação muito grande, Agora não se fala mais só em guerra de Israel, do Hamas, em conflito na faixa de Gaza. A gente está falando de um conflito que está se espalhando por outras áreas e as declarações dos governos estão ficando mais ameaçadoras, Cada vez mais graves. Então a gente teve também a fala do ministro de Defesa de Israel, Yoav Gallant, dizendo que Israel vai continuar atacando os alvos do Hezbollah no Líbano. Então ele já falou, que o centro gravitacional foi o termo que ele usou, ou seja, o centro mesmo da guerra agora foi para o norte de Israel, ou seja, fazendo referência ali à fronteira com o Líbano. E isso traz a preocupação, sim, de uma guerra entre países. A gente sabe que o Hezbollah é um grupo apoiado pelo Irã. O Irã é o principal financiador do Hezbollah, então existe muito esse risco, existe esse temor de uma entrada do Irã. O que isso significaria? O Hezbollah é um grupo com um poder muito forte, então a gente não está falando de qualquer conflito, de um conflito. A gente está falando de um conflito grave, Então, da possibilidade de um conflito muito grave. Então, por isso, a comunidade internacional apavorada, com a diplomacia tentando fazer esse trabalho, mas até agora sem conseguir muitos frutos, Porque a gente vê a piora dessa situação, na verdade. E hoje, Israel lançou outros ataques aéreos contra o território do Líbano. Israel, que é importante lembrar também, não assume a responsabilidade pelos ataques de pagers e walkie-talkies, apesar de fontes apontarem que sim, Israel esteve por trás desses ataques e apesar de todas essas declarações, como eu disse, cada vez mais ameaçadoras do exército israelense, Uribe. Agora a gente tem que acompanhar de perto essa situação, porque pode ser um conflito entre dois países e isso pode envolver o mundo inteiro.